Eu já vivi coisa nessa vida, de estrada, viu? Mas tem uma história que até hoje me dá arrepio só de lembrar. Foi lá para os lados de Minas, num trecho entre Ouro Preto e Mariana, conhecido entre os caminhoneiros como a Curva da Morte. O nome já diz tudo, né? É uma descida brava, cheia de cruz fincada no barranco, lembrança de quem não teve sorte de terminar a viagem. Era uma noite fria, dessas em que o vento corta o rosto e o sereno gruda na pele. Eu vinha voltando de uma entrega, o caminhão vazio, só o ronco do motor e o farol cortando a neblina. O relógio do painel marcava quase 11h30 e eu já estava cansado. Liguei o radinho para espantar o sono e o locutor falava de um temporal que estava descendo lá para as bandas de Mariana. Foi aí que vi. No meio do nada, entre um trecho de curva e outro, tinha um orelhão velho, daqueles de ficha. A cabine estava toda enferrujada, vidro rachado, mas dava para ver o formato azul desbotado pelo tempo. Achei estranho demais porque ali não tinha casa, nem posto, nem nada, só mato e neblina. E quando passei devagar, o telefone começou a tocar. Sabe aquele som seco e metálico que arrepia a alma? Pois é. Toque. 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 O eco batia nas montanhas e voltava mais forte. Eu pensei, deve ser o vento batendo num fio solto, mas o toque continuava. Um som insistente, quase chamando meu nome. Encostei o caminhão no acostamento, deixei o farol alto ligado e desci, meio desconfiado. A neblina era tão grossa que mal dava para ver o capô. Cada passo que eu dava, o som ficava mais nítido, mais vivo. O telefone realmente estava tocando. E não tinha fio ligado nele, nem energia, nada. Mesmo assim, tocava. Fiquei parado um tempo, só escutando, até que criei coragem e peguei o fone. Alô? Falei tentando disfarçar o medo. Do outro lado veio uma voz de mulher, bem baixinha, arrastada. Me ajuda, por favor. Meu sangue gelou. A voz era triste, parecia distante, como se viesse do fundo d'água. Engoli seco e perguntei quem era. Ela demorou um pouco para responder e então sussurrou. Tô presa. Preciso voltar para casa. Rua das Flores, número 45. Soltei o fone na hora. O aparelho balançou no ar e o som continuou, mas agora era só um ruído pesado, tipo uma respiração. Olhei por volta e foi aí que vi. Do outro lado da estrada, debaixo da chuva fina, tinha uma mulher. Vestido branco, cabelo colado no rosto, pele pálida como cera. Ela não se mexia, só me encarava. A lanterna tremia na minha mão. Tentei falar alguma coisa, mas a voz não saía. Quando pisquei, ela sumiu. Olhei para o telefone e o som tinha parado também. Só se ouvia o vento soprando entre as árvores. Corri de volta para o caminhão. As mãos tremiam tanto que quase deixei a chave cair. Liguei o motor e fui embora dali voando baixo. O coração batendo feito tambor. No retrovisor, a neblina engolia tudo e parecia que o breu me seguia. Tentei esquecer, dizer para mim mesmo que era cansaço, imaginação de caminhoneiro rodado demais. Mas dentro do caminhão, o rádio começou a chiar sozinho. E por um instante, juro por Deus, eu ouvi a mesma voz no chiado. Rua das Flores, número 45. Desliguei o rádio, fechei o vidro e segui viagem rezando baixinho. Quando cheguei no posto de Mariana, parei para tomar um café forte. O frentista veio puxar conversa e perguntou se eu vinha da Curva da Morte. Eu disse que sim, e ele fez o sinal da cruz, dizendo que ali vivia aparecendo uma mulher pedindo carona em noite de chuva. Eu não quis ouvir mais nada. Só dei um gole no café e fui dormir dentro da boleia. Mas o sono não veio fácil não, porque mesmo com o motor desligado, eu ainda ouvi o toque daquele telefone ecoando na minha cabeça. E foi ali,
naquela madrugada fria de Minas, que eu percebi que tem coisa nesse mundo que não é para ser entendida. Mas mal sabia eu, meu amigo, que aquela ligação era só o começo do meu pesadelo. No outro dia, acordei quebrado, com o corpo doendo e a cabeça latejando. Nem parecia que eu tinha dormido. Fui tomar um café no posto e o frentista, um senhor de bigode branco, veio puxar conversa. Contei por alto do orelhão tocando e da voz que ouvi, tentando dar um tom de brincadeira. Ele ficou sério, olhou para o chão e disse: "Ô moço, esse telefone aí não devia nem existir mais. Foi desativado há uns 20 anos, depois de um acidente feio naquela curva." Na hora, o sangue gelou. Pedi para ele me contar melhor. Ele respirou fundo e falou que em 1999, uma moça chamada Clara vinha de casamento quando o carro dela perdeu o freio bem ali. Capotou umas 3 vezes antes de cair no barranco. Nunca acharam o corpo, só o carro retorcido. E dias depois, o telefone público começou a tocar sozinho, sempre à noite, sempre na mesma hora. Fiquei sem palavra. Era o mesmo nome que a mulher da ligação tinha dito: Clara. Coincidência ou não, o negócio ficou martelando na minha cabeça. Passei o dia rodando, mas parecia que a voz ainda me seguia. Quando parei para almoçar, o rádio do caminhão ligou sozinho e saiu um ruído, igualzinho ao som do telefone da noite anterior. Desliguei depressa, mas a sensação de que alguém me observava não passou. No fim da tarde, decidi fazer uma coisa que eu sabia que ia me atormentar depois. Fui atrás da tal Rua das Flores, número 45. Perguntei a um rapaz no centro de Mariana e ele apontou para um bairro antigo, de rua estreita e calçamento de pedra. Quando cheguei lá, quase voltei para trás. A casa era velha, tomada pelo mato, com o portão torto e as janelas quebradas. Um silêncio pesado tomava conta do lugar. Toquei a campainha, mas claro que nada aconteceu. O ar cheirava a mofo e chuva velha. Dei a volta pelo quintal e encontrei uma porta lateral entreaberta. Empurrei devagar. O rangido foi tão alto que ecoou pelos cômodos. Entrei chamando: "Dona Clara, tem alguém aí?" Nenhuma resposta, só o som da minha respiração e o estalar do piso de madeira. E então, ouvi um toque. Toque, 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 igualzinho ao da estrada. O som vinha do fundo da casa. Segui o barulho e parei diante de uma mesa coberta de poeira. Em cima dela, um telefone preto, antigo, daqueles de discar. E ele tocava. Juro que minhas pernas tremiam. Peguei o fone e encostei no ouvido. A voz era a mesma, baixinha, gelada. "Obrigada por ter voltado, Zeca. Agora você precisa me levar para casa." Soltei o fone e dei 2 passos para trás. O fone balançava sozinho, como se alguém segurasse. E eu não tinha contado meu nome para ninguém. Ninguém. A ligação caiu e o telefone ficou mudo. Respirei fundo e corri para sair dali. Mas antes de cruzar a porta, percebi uma coisa que me fez travar. No espelho rachado da parede, eu vi o reflexo de uma mulher atrás de mim. Vestido branco, cabelo molhado, os olhos fundos e vazios. Quando virei, não tinha ninguém. Corri. Saí tropeçando pelo quintal, o coração batendo no peito feito martelo. Quando cheguei no portão, olhei para trás uma última vez. Foi aí que vi uma frase rabiscada na parede, com tinta quase apagada. "Ela ainda espera na curva." Entrei no caminhão tremendo, e por mais que eu tentasse me convencer que era tudo imaginação, o medo estava colado na pele. Liguei o motor e peguei a estrada de volta para Ouro Preto. A noite caiu de novo e o céu fechou num cinza carregado. Quando passei pela curva da morte, o rádio chiou outra vez. E no meio do chiado, ouvi um sussurro: "Tô esperando, Zeca." O caminhão quase saiu da pista. Segurei o volante firme e acelerei. Mas o som continuava, vindo do painel,
do motor, de todo canto. Era como se ela estivesse ali, comigo, dentro da boleia. E foi naquele instante que eu percebi, sem mais dúvidas, o que quer que tivesse me ligado naquela noite ainda não tinha terminado comigo. Depois daquela noite, minha cabeça virou um redemoinho. Por mais que eu tentasse seguir viagem e pensar em outra coisa, parecia que a estrada me puxava de volta para aquela maldita curva. Toda vez que eu passava por perto, o rádio chiava, o farol piscava e o ar ficava pesado, como se a serra respirasse. Eu já não dormia direito. Sonhava com a mulher de vestido branco parada no acostamento, me chamando com aquela voz arrastada. Zeca, me lava para casa. Uns 2 dias depois, resolvi que precisava entender o que estava acontecendo. Parei num boteco de beira de estrada, lá perto de Itabirito, para tomar um café e botar as ideias em ordem. Contei parte da história para o dono, um homem velho, magro, com um olhar cansado. Ele escutou calado e depois disse: "Essa moça, a tal da Clara, era minha sobrinha. O carro dela caiu naquela ribanceira, mas o corpo nunca apareceu. Dizem que o espírito ficou preso na curva, tentando ligar para alguém que a levasse para casa." Aquilo me desmontou. Fiquei mudo. Ele continuou, olhando para o chão. Toda vez que o telefone toca, é porque alguém novo está marcado para ouvir o chamado dela. Eu não quis acreditar, mas no fundo, sabia que já era tarde. Já tinha atendido. E agora, ela sabia meu nome. Naquela noite, o tempo virou. Um temporal de rachar o céu caiu sobre a serra. A estrada ficou deserta, só o barulho da chuva batendo no para-brisa. Tentei seguir viagem, mas a neblina era tão grossa que parecia viva. O limpador mal dava conta e eu fui obrigado a parar bem no mesmo ponto de antes, na curva da morte. Foi aí que o farol piscou, e no clarão eu vi o telefone. Do mesmo jeito, pendurado no poste, mesmo depois de tantos dias. E tocando. O som cortava o vento, seco, insistente. Toque, toque, toque. Meu corpo agiu antes do juízo. Saí do caminhão e fui até ele. A chuva batia forte e o trovão se misturava ao toque. Peguei o fone e levei devagar ao ouvido. "Clara", falei quase num sussurro, "o que você quer de mim?" Do outro lado, silêncio. Depois, uma voz rouca, distante, respondeu: "Me leva para casa." Olhei para a estrada e ela estava lá. A mulher de vestido branco, parada, bem no meio da curva. A chuva atravessava o corpo dela como se fosse neblina. O rosto era o mesmo do reflexo que eu vi no espelho. Ela deu um passo, depois outro. O vento parou, o som sumiu e por um instante o mundo ficou quieto demais. Voltei para o caminhão apavorado, mas quando fui ligar o motor, o painel acendeu sozinho e o rádio começou a chiar. A voz dela saiu clara, agora dentro da boleia. "Por que você não me levou, Zeca?" Gelei, tentei abrir a porta, mas ela não abria. As luzes piscavam e no vidro lateral vi o reflexo dela sentada no banco do passageiro, me olhando com aqueles olhos vazios. Eu gritava, mas a boca não fazia som. A chuva batia mais forte e o caminhão começou a se mover sozinho, descendo a curva. O volante girava por conta própria. Pisei no freio, mas o pedal estava duro. A descida parecia não ter fim. O vento zunia e o rosto dela foi ficando mais nítido, como se estivesse ali de carne e osso. Foi quando ouvi, bem perto do ouvido: "É aqui que eu morri, Zeca." Um trovão estourou e o caminhão parou de repente, como se tivesse batido em algo invisível. A cabeça rodou, o mundo escureceu e só o som do telefone ficou na minha mente, tocando sem parar. Toque, toque, toque. Quando eu acordei, o caminhão estava parado no acostamento, motor desligado, chuva cessando. Nenhum sinal da mulher. O telefone, o poste, tudo tinha sumido. Mas no banco do passageiro havia uma coisa: um buquê de flores brancas, encharcado. Peguei o buquê com a mão trêmula. No meio das flores, um papel dobrado. Abri devagar. Estava escrito: "Obrigada por me ouvir." Fiquei ali, parado, olhando a estrada deserta
e o céu clareando atrás das montanhas. Não sabia se aquilo tudo tinha sido real ou sonho, mas o cheiro de terra molhada e o frio no peito diziam que algo tinha me seguido até ali. E naquela manhã, quando o sol finalmente rompeu a neblina, percebi que a curva nunca mais seria a mesma para mim, porque agora, toda vez que passo por ela, ouço lá no fundo o som de um telefone tocando. Depois daquela madrugada, eu prometi para mim mesmo que nunca mais ia passar por aquele trecho. Mas promessa de caminhoneiro nem sempre se cumpre. O destino gosta de brincar. E uns dias depois, adivinha para onde mandaram minha carga? Para Mariana de novo. E a única rota possível era pela curva da morte. Tentei arrumar outro caminho, mas não teve jeito. Era aquilo ou perder o frete. Respirei fundo, fiz o sinal da cruz e parti. A cada quilômetro o coração apertava mais. O sol já tinha ido embora e o céu começava a se fechar. O relógio marcava quase 11 da noite, a mesma hora da primeira ligação. A estrada parecia diferente. O asfalto úmido refletia a luz do farol, e a neblina vinha subindo devagar como se esperasse minha chegada. O rádio, que sempre me fazia companhia, chiou outra vez, e dessa vez a voz saiu nítida, serena. Zeca, só mais uma viagem. Eu congelei. Era ela, a mesma voz. E antes que eu pudesse reagir, o telefone do painel, que eu nem tinha, começou a tocar. O som não vinha de fora, vinha de dentro do caminhão. Toque, toque, toque. Peguei o fone improvisado do rádio e disse: Clara, o que você quer de mim? Silêncio. Depois um sussurro. Me leva para casa. Só mais uma vez. O motor começou a falhar. O farol piscava. O caminhão reduziu sozinho, como se alguém mexesse no freio. O painel apagou e por um instante o breu tomou conta. Só o som do vento e da respiração dela enchendo o espaço. Então, bem à frente, na curva, eu vi uma luz branca, fraca, flutuando. Era ela, parada no meio da pista, como da primeira vez. Dessa vez eu não corri. Engatei o freio de mão e desci, debaixo da chuva fina. Fui andando até ela, cada passo pesado como chumbo. O ar estava gelado e a neblina parecia me empurrar para frente. Quando cheguei perto, ela abriu os olhos e falou, calma. Obrigada por voltar, Zeca. A voz era doce, mas carregada de tristeza. Perguntei o que ela queria e ela apontou para o barranco ao lado da estrada. Apontei a lanterna e vi o que nunca ninguém tinha visto. O carro dela, virado, coberto de mato e ferrugem. Dentro, uma aliança enferrujada presa no painel e um velho retrato desbotado. Naquele instante, o vento cessou, a chuva parou. E ela olhou para mim, sorrindo leve, como quem finalmente encontra a paz. Disse baixinho, agora posso descansar. A luz que envolvia o corpo dela ficou mais forte e de repente ela simplesmente desapareceu. Ficou só o silêncio e o cheiro de flor molhada no ar. Fiquei parado ali por uns minutos sem saber o que fazer. Peguei o retrato do carro, voltei para o caminhão e fiquei olhando para a estrada. Quando dei partida, o motor pegou de primeira, firme, como se nada tivesse acontecido. No retrovisor vi o orelhão, novinho, reluzente, como se tivesse sido instalado ontem. E pela primeira vez, ele estava mudo. Cheguei em Mariana já de manhã, cansado, mas com o coração leve. Fui direto na igreja da praça e deixei o retrato no altar. Pedi uma reza para a alma de Clara, aquela que só queria voltar para casa. Desde então, toda vez que passo por aquela curva, o caminhão parece andar mais suave,
como se alguém guiasse junto comigo. E juro pra você, nunca mais ouvi o telefone tocar. Mas todo caminhoneiro que roda por aquelas bandas sabe, em noite de chuva e neblina, se o vento trouxer um som metálico ecoando pela serra, é melhor não atender, porque pode ser que quem ligue não esteja mais entre nós. Sabe, meu amigo, a estrada ensina muita coisa. Ensina a respeitar o silêncio, o tempo e principalmente o que a gente não entende. Tem alma que fica perdida, pedindo carona para quem escuta demais. E se um dia você rodar por essas bandas e ouvir um telefone tocando no meio do nada, lembra do que eu disse. Nem toda ligação vem de um lugar desse mundo. Se gostou do caos, dá aquele like, se inscreve no canal e conta aí nos comentários. Você já ouviu alguma história parecida? E não esquece, viu? Se quiser continuar arrepiando, assiste o último vídeo que postei aqui no canal. Tem mais um caos para arrepiar até o mais valente. Porque na estrada do Zeca Estrada, o medo sempre tem quilometragem sobrando.